Estamos aqui mais uma vez com o programa Saúde Integrativa com a terapeuta Ana Keila. E o meu canal é Ana Keila Terapeuta. E aí aqui houve um pequeno ajuste, depois vocês vão ver aqui embaixo, vai ser colocado. E dando prosseguimento às nossas entrevistas, estamos aqui com o Fernando. Nós vamos falar um pouco da terapia Ayurveda, maravilhoso, meu Deus. Vamos ter uma grande aula agora, né? Fora ele ser um grande terapeuta, eu o conheço pessoalmente, sou atendida por ele, né? Então, Fernando, seja bem-vindo, né? E vamos conhecer um pouquinho sobre a Ayurveda a partir do teu olhar, a partir das tuas vivências, tá bom? Então, conta um pouquinho da Ayurveda, como começou, de onde vem, o que é que as pessoas naquele tempo, porque elas buscavam essa terapia, ou que naquele tempo não se chamava terapia, claro, isso é uma denominação depois. Sim. Fala um pouquinho sobre isso aí. Sim. Bom dia a todos. O Ayurveda é a medicina popular indiana. E os primeiros registros datam de 5.000 anos antes de Cristo. De tal forma que, mais próximo ao Tibete, existia uma faculdade chamada, uma universidade chamada Nalanda, ou Nilanda. Essa universidade tinha 10.000 alunos e 1.500 professores. E ela reunia medicinas praticamente do todo o Oriente. De tal forma que tinha monges do Japão, da China, do Nepal, daquela região do Vietnã, Vietcong, da Índia. Então, quando a gente fala de Ayurveda, embora a maioria pense que é uma medicina especificamente indiana, não é. Não é uma medicina especificamente indiana. Ela nasce como um centro de terapias e uma particularidade interessante. Tanto o Ayurveda quanto o Yoga, como nós conhecemos, tem origem no Tantra. Aliás, a sociedade indiana tem origem na sociedade tântrica, que tinha como fundamento, era uma sociedade matriarcal. Olha aí. A questão das castas chegou 1.600 anos antes de Cristo. Ou seja, milhares de anos depois da fundação do Ayurveda. Agora, para a gente entender melhor isso, Ayurveda é, na verdade, a junção de duas palavras, Ayu e Veda, que é ciência da vida, Ayurveda. Então, a junção dessas duas palavras criou esse sistema de saúde. Então, não se restringe a uma filosofia ou mesmo a uma prática médica. É, acima de tudo, uma filosofia. Agora, é importante fazer uma ressalva. Não existe, eu sou estudioso do Ayurveda há mais de 30 anos, não existe nenhum registro nos clássicos do Yoga e do Ayurveda onde afirme que o Ayurveda ou o Yoga tem algum fundamento religioso ou pertença a alguma religião. Não existe isso. Muito embora, ao longo dos anos, dos séculos, algumas religiões tomaram o Yoga como um instrumento, uma prática, né? Uma prática dela, mas eu faço uma analogia com relação ao Mestre Jesus. Sim. Jesus não é católico, não é evangélico, não é budista, Jesus é um ser de luz que veio para ajudar a humanidade a evoluir. Isso. O mesmo se aplica conceitualmente ao Ayurveda. Ele não está atrelado a nenhum sistema de saúde ou a nenhuma prática religiosa, muito embora ele seja imbuído de religiosidade. Uma coisa difere da outra. Difere da outra. Não é verdade? Isso. Então, o Ayurveda nasce em Irlanda, em torno de 5.000 anos antes de Cristo, e começa a se espalhar por todo o Oriente. De tal forma que é dito hoje, ainda hoje é dito, que não existe uma filosofia no Oriente inteiro, no Oriente Médio inteiro, que não beba no Ayurveda, que não vá buscar informações, conhecimentos. Ela tem mais tempo, né? Tem mais tempo e agregou outras culturas. Por exemplo, no norte da Índia, tem uma medicina chamada Siddha, que é uma medicina muçulmana. Se você observar, a arquitetura do Taj Mahal não é uma arquitetura indiana, é uma arquitetura mongol. Pode observar, o Taj Mahal a estrutura arquitetônica. Né? Como é que chama? Um mausoléu. O Taj Mahal é um mausoléu. Um imperador indiano, a esposa dele morreu depois do 7º filho, e ele fez essa obra de arte para ser o túmulo dela.
eu desconheço no mundo eu conheço poucas arquiteturas no mundo que tem a beleza que o Taj Mahal tem. É muito bonito. Mas ela não é uma arquitetura... Tá imensa de conhecer. Não é uma arquitetura indiana. Ela é uma arquitetura que agrega conhecimentos, não só o Taj Mahal, mas a Índia de modo geral, dos mongóis, dos muçulmanos, dos madras, dos vedas, do povo do Nepal, do povo do Tibete, do povo da Índia e do povo da China. Tudo isso faz parte... Riquíssimo, riquíssimo. Existem registros de vários monges que migraram da Índia para o Japão e do Japão para a Nilândia, para essa universidade, para estudar. Então, aí começa o Ayurveda. Mas o que é que essa ciência faz? Sim. O que é que ela oferece? Ela oferece, dito dentro dos sutras. Os sutras são frases que os mestres, os avatares que passaram por esse plano deixaram. Jesus foi um deles, ele deixou vários sutras, ou seja, vários adágios, vários ensinamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo é um sutra. Entende? Entendi. Dentro do yoga existe o Ashtanga Yoga, Ashta Anga, 8 ações. Ashta Anga é sânscrito, onde é o código de ética do terapeuta Ayurveda, assim como do yogi. Então ele fala de honestidade, fala de sinceridade, fala de inveja, fala de atividade física, fala de espiritualidade. Então esse sistema de saúde, e aí o mais próximo no nosso idioma que pode definir o Ayurveda seria um sistema de saúde, compreendendo que não ter doença não é ter saúde. Não ter doença é não ter doença. Sim. Ter saúde é outro conceito. A própria ONU considera como saúde físico, mental, social e espiritual. Então, isso tem como fundamento o Ayurveda. Foram buscar isso no Ayurveda, esse conceito. Que é por isso que chega no Brasil. É por isso que tem chega. As práticas integrativas dentro do Ministério da Saúde. Exatamente. E coloca lá a Ayurveda. Ponto. Mas a Ayurveda ela tem uma ramificação. O sistema de saúde Ayurveda compreende o yoga. O yoga está dentro do sistema Ayurveda. Né? O yoga é a manifestação física, é a manifestação sutil do Ayurveda. É um trocadilho. E o Ayurveda é a manifestação física do yoga. Certo. Ou seja, de forma mais simples, o yoga trata da nossa saúde sutil, da nossa saúde energética, e por que não espiritual? Sim. E o Ayurveda trata de coisas mais concretas, como questões de saúde física, distúrbios e o lado emocional, e patologias, o emocional, e questões práticas, a alimentação, por exemplo, o sistema de massagens, o uso das especiarias e, sobretudo, a alimentação. O principal pilar do Ayurveda é a alimentação. Porque esse corpo aqui físico, ele precisa de uma alimentação física, como você fala. Sim. E precisa dessa alimentação que a gente não percebe, que é do campo mental, que é gerado através dos nossos pensamentos. Sim. E aí que o homem, ao longo de toda a sua trajetória, passando por toda a sua capacidade, desde a infância, bebê, infância, maturidade e velhice, ela vai passar por várias fases que esse corpo vai precisar, vamos dizer assim, viver em plena saúde, vitalidade. Existe um outro sutra que diz assim: o corpo é a manifestação física do espírito. Eu também acho. Ao mesmo tempo, o espírito é a manifestação sutil do corpo. Isso. De tal forma que, no sistema de saúde Ayurveda, não há distinção entre o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha. Esses termos são em sânscrito. Não é mais um idioma, o sânscrito, mas ele sobrevive na nomenclatura do yoga e do Ayurveda. Ele ainda sobrevive, né? Sobrevive, mas não como idioma. Mas como manutenção da... Como nomenclatura. O nome das terapias, o nome foi criado dentro dessa... Foi a maneira que eles encontraram de
imortalizar. De imortalizar. Pronto, Então, imortalizar. por exemplo, Ana Maia Coxa, o que é isso? É o corpo de ilusão feito de alimento. Prana Maia Coxa é o corpo de ilusão feito de energia. Energia, prana. Sim. É o corpo prânico. Mas por que ele usa a palavra ilusão? Porque eles dizem que tudo isso aqui que a gente vê, tudo que a gente vê como concreto, é tudo maia. É tudo uma grande ilusão. Uma grande ilusão, é. A Não, gente tem que, dar uma nomenclatura para isso aqui, dá um nome. Isso aqui é um signo. De tal forma que nós vivemos com o nome das coisas. É. Mas, por exemplo... Parece que a mente humana, né, o próprio homem, ele Sim. precisa disso É. para poder se guiar, a palavra certa. Eu acho que é para se guiar dentro desse universo. Xícara transparente. Sim. Eu preciso de dar uma resposta para o outro entender o que eu estou querendo ver a partir do meu olhar. Mas o mecanismo que estabelece o nome das coisas é o ego. O ego foi Sim. criado para a gente se comunicar. Sim. Essa é a função e o do meu ego. olhar, né? Agora, eu não posso pensar que a palavra amor é o amor. Sim. Como a palavra fé é a fé. É muito prático dizer, não, eu amo todas as pessoas do mundo. Vê. Eu tenho fé, minha fé é inabalável. Inabalável. Dizer uma coisa. Outra coisa muito diferente é você vivenciar. O yoga, assim como o Ayurveda, convida através de uma palavra chamada Anubhava. Anubhava é a sua experiência do que quer que seja. Sim. Então, às vezes, os sutras chegam de uma forma um pouco, eu não diria agressiva, mas muito forte. Eles dizem assim, se você não tem uma experiência de Deus, não adianta você ficar repetindo como um papagaio. O que alguém disse, quando disse, porque fulano disse, porque o mestre disse. Eu comparo isso à maternidade. Você pode passar anos explicando a uma mulher o que é ser mãe, mas ela só vai saber o que é ser mãe quando ela parir. Então eu faço essas analogias simples para ficar mais fácil o entendimento. Fernando, você vê aí no meio da sua frase, da sua fala, Deus. Sim. Para a Ayurveda, para os povos que viviam, esse povo mais, vamos dizer, tradicional, Deus nessa origem, nesse olhar, já que tudo teria e tem uma divindade, para uma representação, para que esse firmamento da Ayurveda pudesse ter e existir. Deus, esse universo todo, como era esse olhar? Ok. Né? Veja. Que é importante isso para a gente diferenciar de religiosidade. Sim. Né? Eu vou citar alguns termos em sânscrito, Sim. porque uma vez que você se torna yogi, você tem esse compromisso. Sim. Mas não é necessário memorizar isso. Então, existe uma frase chamada Ardhanarishvara. Ardhanarishvara. Certo. Que é o divino manifestado como masculino. E, ao mesmo tempo, tem uma outra frase que diz Ardhanarishvara, que é o divino manifestado como feminino. Eu estou fazendo essa explicação para responder a sua pergunta. Deus é uma entidade que se manifesta ora como masculino, ora como feminino. Sim. De tal forma que ele não tem sexo. Ele não é homem como o Ocidente vê, um velhinho de barba. Sim. Não existe isso. Essa energia divina, ora ela se manifesta como masculino, ora ela se manifesta como feminino. E como vê isso? Assim, por que essa diferenciação? Por que colocar essa diferenciação também? Porque você é metade da energia da sua mãe e metade da energia do seu pai. É como se fosse aquela questão do Yi e do Yang, com a medicina chinesa. Por analogia. Por analogia, sim. Eu preciso que haja sombra e claro. Mas não tem começo nem fim, assim como o Yin e Yang também não tem. Tá. Né? O Yin e Yang Um é não um tem, complemento do outro. não tem começo nem fim, Certo. o Yin e o Yang. Certo. O Yin complementa o Yang e o Yang complementa o Yin. Isso faz parte da medicina chinesa. Sim. Mas o conceito, você disse sabiamente, o conceito se aplica ao Ayurveda também. Dependendo da situação, por exemplo, uma mulher, quando ela está em casa amamentando o filho, essa energia está se manifestando como feminino. Mas quando essa mulher sai para trabalhar, para gerar recursos, para pagar as contas, para ter um espaço na sociedade que é de direito dela,
a energia masculina dela está Nós não estamos falando de gênero. Sim, gênero é outra coisa. Nós estamos falando de uma energia sutil que cada um de nós... Agora, como a mulher... Nós não vamos ter tempo de aprofundar esse assunto hoje. Mas, por exemplo, do ponto de vista tântrico, a energia sexual da mulher é infinita. É infinita. A mulher é um ser dotado de uma capacidade de orgasmo infinito. Não existe limite para a mulher. O homem tem limite. Entendi. Então, por conta dessa divindade, que é a Shakti, né? Sim. Essa divindade... A Shakti não é uma deusa. A Shakti é cada mulher que pisa nesse planeta. Da favelada a presidente da República. Não tem isso. É energia feminina. Por conta desse poder que é nato no feminino, a sociedade tântrica é uma sociedade matriarcal. Sim. Ela se fundamentava na deusa. E qual é a função do homem? A função do homem é endeusar, fugiu o termo, mas a função do homem é servir. É isso que eu disse, a manutenção. É servir ao feminino. Sim. Inclusive, do ponto de vista sexual, que não é tema desse encontro, o ativo é a mulher. O homem é passivo. Certo. O homem é passivo. Vai dar outro programa. Eu já disse, vai dar. O homem é absolutamente passivo. Obviamente, do ponto de vista do encontro sexual, há uma troca, né? Sim, sim. Não é aquela coisa pragmática. Você fica assim e eu fico assim. Depois você fica assim. Não, não é isso. Deve haver, sobretudo, uma entrega. Sem isso, sim, não pode se considerar um encontro tântrico. É por isso que não dá para ter um encontro tântrico na night. Tem que haver um aprofundamento. Porque tem uma preparação. Tem que ter. Né? E para a night se colocar devaneios. E para o tântrico você vai com algo determinado que precisa de uma conjuntura para que isso aconteça. Primeiro, assim? Mas veja, é preciso que os dois estudem esse conceito, para que ele serve, ou que ele se aplica e etc. E depois, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com terapia tântrica. O que é que eu atendia? Eu atendia homens com ejaculação precoce, atendia homens com disfunção erétil, sim, atendia mulheres que, usando um termo que não existe, mulheres que se tornaram frígidas. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Eu também já li sobre isso. As pessoas inventam palavras e colocam como se fosse um fato. E é um rótulo, né, para todas as mulheres que estão sem aquela libido que é temporária, aquilo ali. Tudo depende de uma conjunção psicológica, porque tudo parte disso. Claro. Né? O meio que a mulher está envolvido, claro, ela está tão preparada para o mundo, para o trabalho, para tudo, que aí ela passa a exercer esses dois lados. Sim. E aí é quando... cadê a libido? Sim. A taxa de programação que ela tem para cumprir, ela não vai dar espaço para que esse feminino venha. E aí muitos também já me procuraram, também com as terapias que eu trabalho. Por que está parado? Não é parado. Né? É uma energia, na verdade, e parou. E nós vamos precisar dar um pequeno intervalo. Lembrando ao pessoal, para fazer a inscrição, curtir e fazer com que essas informações a gente chegue, compartilhem nosso canal maravilhoso. E aí estamos voltando, né, muito nessa pegada de falar um pouco sobre a continuidade da Ayurveda, falar dos atendimentos, né, nesse segundo momento. O anterior a gente estava falando um pouquinho sobre o tantrismo, que a gente vai deixar para outro programa, porque ele tem um espaço, né, que requer mais um diálogo com mais profundidade. Sim. É isso. E voltando agora, Fernando, sobre o atendimento, sim, as orientações que você faz, o cliente quando te procura, como é que você faz? Pois A gente chama de anamnese, acho que você também deve chamar. Eu uso esse termo também. Também, não é? Fala um pouquinho isso aí. No Ayurveda é Prakriti Pariksha. É um palavrão, né? O sânscrito lindo. O sânscrito é complicado. Eu não falo sânscrito. Eu conheço a nomenclatura, sabe? Entendi. Do yoga e do Ayurveda. E disso eu sou estudioso há muitos anos. Veja, o atendimento em terapia Ayurveda é personalizado. Embora todos nós, seres humanos, tenhamos o mesmo fígado, o mesmo coração, o mesmo baço, o mesmo pâncreas, mas a função energética de cada órgão desse, ou seja, a fisiologia de cada órgão desse, difere de indivíduo para indivíduo.
Por quê? Porque cada indivíduo tem uma história diferente, tem uma realidade diferente, vem de uma família diferente, e tudo isso influencia na nossa saúde. Então, o atendimento ele é personalizado. O indivíduo chega e aí ele faz as queixas dele. A partir das queixas, eu vou olhar com o olhar do Ayurveda. Sim. Por exemplo, suponhamos que você chegue e diga, eu tenho um cisto no ovário. Eu não olho para o seu ovário, eu olho para o fluxo de prana, de energia vital no seu horário. O mesmo conceito se aplica à acupuntura. É por isso que coloca uma agulha na mão para tratar do ovário. Sim. Porque há um meridiano. No caso do Ayurveda, não são meridianos, são chakras. E nadis. O que são nadis? São canais de energia que ligam um chakra a outro. Um cisto no ovário, uma dor de cabeça, enfim, qualquer distúrbio. Não existe a palavra doença nem saúde em Ayurveda. Só existe equilíbrio e desequilíbrio, distúrbio e fluxo de energia. Eles desconhecem esses dois termos, saúde e doença. Que foi criado pelo Ocidente? Foi criado pelo Ocidente. Então, o indivíduo chega, e aí ele faz a queixa dele, e eu vou fazer a anamnese. A anamnese compreende uma análise da língua, a língua é um mapa, uma análise do pulso, uma análise da retina e um questionário imenso. Vai perguntar a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, que alimento você gosta, uma infinidade de coisas, com várias perguntas. E a observação dos excrementos por 5 dias. Porque no Ayurveda, o que nós conhecemos como cocô e xixi, conta uma história. Parecendo um pouquinho com a medicina chinesa. Sim, muito. Mas Miranda juntava... A pulsologia é estudada na chinesa. As fezes, se ela fica boiando, se ela cai, ela é observado pela chinesa. Tem muito em comum. Muito. Porque em Miranda, naquela universidade, tinham monges chineses e monges indianos. Entendi. Então, não é como a gente... Foi uma junção de saberes. Uma né? junção de saberes. Isso. Aí, Miranda foi um centro energético que gerou o que nós conhecemos hoje como taoísmo, tantrismo, yoga, ayurveda, a filosofia, a parte prática, cirurgia, Ashtanga Hridaya, Sushruta Samhita, Shiva Samhita, são clássicos que ficaram, né, dessa universidade e que hoje são usados dentro da medicina ayurveda e da medicina chinesa, de tal forma que elas têm realmente muito em comum. Entendi. Mas voltando ao conceito, o indivíduo chega e faz a queixa. Suponhamos, olha, eu tenho um exemplo banal, né? Eu tenho insônia, eu não consigo dormir. Ok. Eu não vou olhar para a insônia dele. Sim. Eu vou olhar para o fluxo de energia no corpo dele, através de um conceito chamado dosha. Cada indivíduo nesse planeta tem o seu dosha. A despeito de ser africano, japonês, brasileiro, então eu olho para o desequilíbrio. Para isso eu tenho que olhar primeiro para a alimentação dele. Então nós já vamos começar numa mudança gradual, uma redução consciente do que está de fato fazendo mal a ele. Eu vou dar um exemplo pessoal, pedindo licença. Eu passei mais de 10 anos com gastrite. Tomei uma carreta de omeprazol. Quando eu fui para o Ayurveda, a primeira coisa que o Vedya é o médico de Ayurveda, o terapeuta, o Vedya fez, há muitos anos atrás, foi tirar tudo que fermenta para digerir a partir do final da tarde. Eu não como macaxeira à noite, eu não como laticínios à noite, há muitos anos. Só essa mudança deu uma aliviada muito legal. Aí depois eu entrei com as ervas, com as especiarias que fazem parte do Ayurveda, e graças a Deus tem 30 anos que eu não tenho esse distúrbio. Então, acima de tudo, uma consciência. Você ter consciência do que lhe faz bem e do que lhe faz mal. Nem tudo que é bom para Ana Keila pode ser bom para mim. Ou bom para outra pessoa. É personalizado. Então, quando você vem com um cisto no ovário, eu vou perguntar sobre a tua sexualidade, eu vou perguntar sobre a tua família, eu vou perguntar sobre o teu trabalho. Porque a razão, a origem energética desse distúrbio não é física. O corpo físico é um corpo manifesto, ele manifesta. Mas não é. É no corpo sutil. Bom, tudo isso é feito através da anamnese. Aí eu vou chegar para essa cliente e vou dizer, olha, isso aqui é o que está acontecendo.
Para sair dessa, tu tem que fazer isso aqui. Agora, calma. Primeiro que você tem que mudar. Existe uma questão no corpo que é tratada com ervas, com chás, com especiarias. Mas existe algo no teu emocional, ou na tua história familiar, que está causando esse distúrbio. Então, não adianta tratar agora, porque você vai voltar aqui daqui a 6 meses com o mesmo problema. Sim. Então, há de se tratar, e aí isso fundamenta o Ayurveda, da causa emocional do problema. Tudo isso é feito dentro da anamnese. Certo. Agora, isso é um momento que a pessoa fica em torno de quanto tempo? Assim, 1 hora, 1h30? Olha, existem 2 formas de atendimento. Sim. Existe o atendimento isolado, que é um atendimento. Você faz um atendimento e segue com Deus. E existe o atendimento e o acompanhamento. Sim. Dentro do Ayurveda é sugerido, é indicado, não sugerido, mas indicado que você faça um acompanhamento. Entende? Então tem o primeiro encontro, aí a pessoa ela é orientada para fazer algumas no meu caso, orientações, organizações. Não, já existe. Olha, não existe mudança sem consciência. Então a primeira coisa que o Veda, o terapeuta, tem que fazer é mostrar ao indivíduo como ele está agindo inconscientemente. Porque o ser humano, não existe uma explicação científica para isso, mas a gente tem o péssimo hábito de se maltratar. A gente se flagela, a gente se maltrata. Existem já outros... E a gente se maltrata através, via de regra, da alimentação desregrada. Principalmente do tal do açúcar. O açúcar é uma chupeta. Eita, como é bom. É uma chupeta. Chocolate. Pois é. Nada contra o chocolate e nada contra o açúcar. Chocolate sem açúcar, né? Não, mas nada contra o açúcar. Agora, o meu mestre dizia assim, consuma açúcar, agora consuma conscientemente. Entendeu? Certo. Então, se você vai comer uma caixa de chocolate, por que você vai comer uma caixa de chocolate? Você pode comer um chocolate só, né? Não, 2. Mas por que uma caixa? Vai buscar a resposta no emocional. Entende? Vai buscar no emocional. Porque ele tem uma produção de alegria, né? Ele tem uma produção de alegria e a gente já... Ele alimenta a criança, né? Costumeiramente, alimentando essa alegria. Ele alimenta essa criança, né? Até aí tudo bem. Sim. A questão não é essa, porque você sem a sua criança, você está em maus lençóis. A criança em nós é fundamental. Você tem que fazer um acordo com ela. Fundamental. Mas tem que fazer um acordo com ela. Além do acordo, tem uma hora, assim como nossos filhos pequenos, que você diz assim, não e não. Sim. Isso. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Então, você tem que educar a sua criança também. Tudo isso é feito através do atendimento. Por isso que nos meus atendimentos, é uma questão minha, eu reservo 2 horas. Pelo menos para o primeiro atendimento. Certo. Entende? Certo. Alguns colegas dizem, mas tu trabalha em dobro, recebe a metade. Eu não penso assim. Eu penso de outra forma. Falta 5 minutos, falta 3 minutos. Não, calma. Mas, enfim, o indivíduo chega, é feito toda essa anamnese que foi descrita aqui. Eu mando para o e-mail dele, a primeira mudança é na alimentação. Isso é fundamental. Entende? Mas eu não vou comer como o indiano come, como o chinês come, não é nada disso. O que é que nós comemos aqui, nós que somos do Nordeste, né? Feijão, arroz, macarrão, macaxeira, batata, inhame, cuscuz. Né? É isso que a gente come. À medida do que nós temos aqui na nossa... O que é que o Ayurveda traz? Ele traz as especiarias. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu estive em Israel em 2010 para fazer um curso de Ayurveda bem careta, não tinha nada de religioso, era assim, era dado por alemães, eram uns caras bem metódicos mesmo. Ele tinha um projeto lá, que há 10 anos que eles estavam usando uma especiaria indiana chamada cardamomo na redução dos efeitos da quimioterapia. Nós não estamos falando do CA. Sim. Nós estamos falando dos efeitos da quimioterapia. Segundo eles, eu passei pouco tempo lá, segundo eles, é um hospital sério, eles tinham reduzido 80% dos efeitos da quimioterapia. Dor de cabeça, mal-estar, não sei o quê. Em 10 anos, eles reduziram 80% dos efeitos com uma especiaria indiana, cardamomo. O que é que o Ayurveda convida? O cardamomo é aromático, é gostoso, é um anti-inflamatório poderoso. Coloca na tua comida e vê como fica. Eu já fui vegano, já fui macrobiótico. Eu me apaixonei pelo Ayurveda porque o Ayurveda, além de ter uma alimentação saudável, é saboroso. Modesta parte, eu cozinho bem. Então, é você comer com prazer. Ou seja, a Ayurveda é, acima de tudo, uma medicina preventiva. Ela trata do distúrbio,
né, do que nós chamamos de patologia. Sim. Mas a ideia é que você tenha um estilo de vida sem radicalismo, onde você possa ter saúde integral. Sim. Saúde. Né? Vou para a academia, como bem, mas eu não falo com minha mãe. Fica difícil. Assim fica complicado. Há de se encontrar uma maneira de resolver isso. Entende? Porque tem questões kármicas envolvidas. Você podia ser filha de Gandhi, mas você não é. Você é filha de José, de Maria. Então tem uma questão kármica. Você está aqui numa missão. Sim. E essa, a quem você chama de mãe, é o teu mestre. Sim. É o teu grande mestre. Eita. Tudo isso é Ayurveda. E tudo isso faz parte da anamnese e do tratamento, vamos colocar dessa forma. Isso, Ayurveda. É como você diz, né? É um estado de consciência. Sim. Que eu preciso estar sabendo. E aí, nesse encontro, a gente vai ter justamente isso, né? A consciência. A consciência. Pois é. Então, vamos lá. Fernando, suas últimas palavras. Nós estamos concluindo. A gente não diz, né, a palavra, mas felizmente estamos cheios de conhecimento, ansiosos para o próximo encontro. Eita, como a gente está ansioso. Olha, eu quero agradecer. Deixaria a mensagem. Eu quero agradecer pelo convite, sabe? Eu sou daqui, mas passei muitos anos fora, a vida quase toda fora. Tive a oportunidade de estudar na Índia, em Israel também. Trabalhei muitos anos em Recife, mas chegou os 60 anos e eu vim para Caruaru, mas apesar de ser a minha cidade, eu não conheço mais ninguém. Então, eu quero agradecer imensamente por esse convite, porque é uma porta para que eu possa mostrar o meu trabalho. Vai te ver. Ei, olha lá, Fernando, vou entrar em contato com ele. Eu espero que sim. Sim, sim. Eu tenho uma paixão por isso, sabe, Ana? Então, um amor imenso pelo Ayurveda. Se sente honrado, né? Todos aqui que fazemos esse programa, todos nós que estamos envolvidos nesse propósito, Sim. que é um grande propósito, era um sonho meu muito grande e está se materializando. Que bom. Eu atraí, manifestei. Que bom. Que felicidade. Que bom. Né? E tem todo mundo que está envolvido comigo nesse grande projeto. Né? Ano que vem a gente está aí com a Escola de Terapias para ser inaugurada, vamos ter Fernando trabalhando Sim. com a gente, todos os profissionais que estão vindo para esse momento de esclarecimento e para que a gente só venha somar. Estamos muito felizes. Então, agradecendo a quem nos segue, não esquece, Ana Keila, _terapeuta. Curte, segue a gente e compartilha, porque conhecimento é isso. Conhecimento ele não é só para a gente, conhecimento é para todos. Sim. Né? A minha base, não é porque eu sou educadora não, mas a gente tem que entender que quando a gente leva terapia para o outro, é para que o outro ganhe independência, autonomia, Sim. né? Ele ande. Então, fico aqui muito grata.